Informação se confirma e Galo costura troca por meia. Fim dos investimentos na janela. Vitor crava sobre Bryan Palácios. Volante fora dos planos de Cuca. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Este é o Café com Geves. Muito bom dia, massa atleticana, chegando com Café com Geves dessa sexta-feira, dia 21 de março, sextou, hein, meu filho? Bom demais. Já chega aí para participar do nosso café, eu sou Marco Geves e de segunda a sexta-feira eu tô aqui, sempre nesse horário, de manhãzinha pra gente poder tomar o famoso Café com Geves, tá? Então, peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Bica Galo. Aqui a gente trata informação com responsabilidade, então tudo que a gente coloca nas capas, nos títulos, a gente vai discutir, vai informar para vocês, tá bom? E aproveito também, peço que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito no canal, ajuda muito a gente aí para poder criar o conteúdo, para poder recomendar esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? E claro, te convido a acompanhar nosso novo conteúdo também, sempre às 9h, até 9h15 da noite está saindo o Jogo Rápido com o jornalista Lucas Bretas, que é setorista também do Atlético lá no Ataque. Está aqui com a gente agora, o timaço aqui do Bica Galo que a gente está montando. E aproveita aí para saudar todos vocês que estão com a gente aqui no café, a galera que chega aí do Breno Galante, do meu amigo Bom Dia Galante, né? E já chego aqui para você para atacar a pergunta do Geves de hoje, né? O pessoal falou, cadê a pergunta do Geves? Estava muito bom, você tirou. Vamos voltar a partir de hoje com a pergunta do Geves, tá? Sempre no oferecimento da Cara Preta Carnes Nobres. Galera, se você quer fazer um churrasco nesse final de semana, aquele churrasco de respeito, aquele churrasco com cortes selecionados, com carnes nobres, onde sua família vai ter aquela refeição top, é com a Cara Preta Carnes Nobres. O Bica Galo tem um cupom de desconto e tá aqui na descrição para você, é o Bica Galo CP. Você pode aproveitar aí para fazer as suas compras lá no site, ainda ganha desconto com o cupom do Bica Galo. Pro seu churrasco não basta ser Angus, tem que ser Cara Preta, Carnes Nobres. É isso aí, meu filho, é bom demais. Inclusive, esse final de semana vou fazer aquela churrasqueta aqui com a Cara Preta, não vai ter pra ninguém, viu? Pergunta do Geves de hoje pra gente começar o nosso cafezão aí. Galo deveria tocar o Daverson pelo Pochettino do Fortaleza? É uma informação que a gente já vem aqui desenrolando nos últimos dias, apura daqui, apura dali. Outros veículos, né, pegam essa apuração e colocam lá também, tudo mais. E a questão é o seguinte, tá? O Atlético está tentando nos bastidores, ainda que em negociações paralelas, mas a gente pode tratar como uma troca, porque é um indo para um time e o outro indo para o outro, mas não são provavelmente na mesma negociação. A situação do Daverson eu já passei para vocês aqui. O Daverson, 34 anos, um jogador que tem contrato somente até o final dessa temporada de 2025. É um jogador que tem um prestígio de parte da massa atleticana. O Cuca gosta dele, a diretoria gosta dele, nitidamente e obviamente é um cara de grupo, né? Um cara super resenha ali e tudo mais, e todo mundo gosta do Daverson, mas é um jogador que tá ali caminhando pro final da sua carreira, né? E com isso, cara, acabam que vão aparecer propostas e tudo mais. E a proposta que vem do Fortaleza para ele são de 3 anos de contrato. O próprio Cuca justificou isso, né? O Daverson recebeu uma proposta de 3 anos de trabalho. Gente, 3 anos de trabalho é muita coisa, sabe? Um cara ali que tá com 34 e tal, né? Que, querendo ou não, tem só esse final de ano com o Atlético aqui, né? Então ele acaba tendo interesse de ir para outros clubes, né? Uma fonte minha do Atlético falou assim que ele não deve sair, que ele ficaria, mas que uma negociação não está descartada, mas a probabilidade dele ficar era maior. Aí o Marcelo Paz apareceu essa semana comentando sobre isso também, né? Falando sobre essa questão do Daverson, que tem interesse no jogador, tal e coisa. E aí a gente fica, né, observando a situação. Pelo outro lado, essa situação do Pochettino, né? O Pochettino é um jogador que vou até colocar na tela para você aqui. É para você o Pochettino. Olha só, o Pochettino tem 29 anos, tá? É um jogador argentino de 1,80. Aqui tá como meio ofensivo, mas eu já falei para vocês que é um jogador que eu considero que ele pode vir para dar uma intensidade que o Zaratio dava a esse meio campo.
Tudo bem, o Gabriel Menino também dá, mas é mais uma opção, né? Acaba sendo uma opção que chega mais à frente. E nos últimos anos, gente, o Pochettino ele teve nas últimas 3 temporadas 14 gols e 25 assistências com a camisa do Fortaleza. Né? O Fortaleza contratou ele junto à equipe do Austin, né, lá da MLS, e é um jogador que é bastante interessante. É um jogador de intensidade, um jogador que eu acho que ele funcionaria no esquema do Cuca pela questão da dinâmica de jogo. Né? O Cuca gosta de jogadores com intensidade, né, que fazem várias posições. Ontem a gente comentou para vocês que o Siga ele trouxe um conteúdo justamente para trouxe um conteúdo, né? Assim, lá na Cidade do Galo teve um encontro e o Siga trouxe um conteúdo explicando como vão ser os macro-objetivos, como vão ser as questões dos detalhamentos das contratações e falou que um dos objetivos é trazer jogadores entre 24 e 29, né? Que seria um pico de idade, digamos assim, e a idade do pico, né? Que eles chamam lá, né? Como se fosse o auge do jogador. E também jogadores com versatilidade das posições. E o Pochettino acaba encaixando nisso, né? Ele acaba encaixando nessas posições. Então, a próxima janela só vai abrir no dia 20, só vai fechar no dia 11 de abril, 10, 11 de abril. Então o Atlético tem um tempo ainda para trabalhar essa contratação, para trabalhar essa chegada do Pochettino, e eu quero que você comente aí sobre essa possibilidade de vai o Daverson para lá e vem o Tomás Pochettino para o Atlético, uma possibilidade real aí de fato nesse mercado da bola, tá? Ainda falando sobre jogadores aí que a gente comentou sobre intensidade e tudo mais, eu queria tentar trazer aqui para vocês uma análise, né? Ou tentar explicar e até mesmo entender o porquê do Fausto Vera estar fora dos planos do Cuca. Uai, Jeves, mas ele já está fora dos planos do Cuca? Você está cravando isso? Cara, é uma questão até óbvia, né? O Fausto Vera ele entrou em campo uma vez, enquanto o time fez tipo 15 partidas na temporada, né? Então não me parece um jogador da predileção do treinador. Quando ele teve a oportunidade de colocar um volante, ele colocou o Patrick, o jovem Patrick, né? Então o Fausto Vera ele não aí tem aparentemente a confiança do Cuca. Lógico que o Cuca não vai chegar publicamente e falar isso, é uma questão até óbvia, pela gestão de pessoas e tudo mais, mas é um jogador que o Atlético entende que fez um investimento considerável, foram quase 5 milhões de dólares, o jogador tem contrato até 2027, foram 2027, deixa eu confirmar se é 2027 ou 2028 aqui, lá no Transfermarkt. Vamos ver aqui juntos. Fausto Vera. Até 2027 mesmo, até 31 de dezembro de 2027. E é um jogador que, assim, ele foi um pedido particular de Gabriel Milito, atendido prontamente pelo Atlético. Prontamente não, porque demorou bastante a negociação e tudo, mas ao que parece é um jogador que não conta com o prestígio do Cuca. Mas, por ser um jogador que custou dinheiro para a equipe, né, para os cofres do clube, o Galo quer um retorno desse investimento. Então o Galo gostaria que ele tivesse mais minutos, que ele jogasse e tudo mais, mas o Cuca aparentemente não vai usar o Fausto Vera, né, coloca como fora dos planos. E aí eu fiquei tentando imaginar os motivos disso, né, fiz algumas análises e tudo mais. Eu creio que tem a ver com a intensidade de jogo. O Vera não é um jogador de muita intensidade, né? É um jogador mais ali de toque de bola e tudo mais, né? Tem alguns desarmes e tudo mais, mas não é um cara de pegada. O Cuca gosta de um jogador com mais intensidade, com mais pegada. E o Fausto Vera não vejo como muito esse jogador de tanta energia assim, se a gente pode falar. Mas tem certa técnica, tem um bom passe, aparece bem para finalizar, já fez gols com a camisa do Atlético, né? Mas é um jogador que, acredito, por essa falta de intensidade, ele está fora dos planos do Cuca. Inclusive, na minha opinião, não deveria estar fora dos planos do Cuca. Fausto Vera, acho um bom jogador, acho que teria lugar para ele desempenhar futebol nesse elenco, né, que fosse o primeiro volante reserva. Apesar do Patrick ter chegado, acho que o Vera já tem um lastro maior, já tem uma história maior e merecia um pouco mais de minutos nessa temporada, se assim a gente pode falar. Então ele é um jogador que é valorizado em 5 milhões de euros no Transfermarkt. Então assim, se você for pegar aqui o euro hoje, quer ver, ó? O euro hoje está euro para real. 5 milhões de euros hoje está valendo simplesmente 30 milhões de reais. É um bom valor, né?
é um bom valor. Então, o Fausto Vera é um jogador ali que pode ser uma boa moeda de troca pro Atlético. Mas trocar por um cara que faz a mesma posição, eu acho meio estranho. Mostra claramente que o jogador tá fora dos planos. E aí a gente fica tentando entender os motivos, se são motivos técnicos mesmo e tudo mais. Algo que a gente tenta entender, parece que são motivos técnicos mesmo, mas particularmente eu acho um pouco estranho o jogador assim tá simplesmente fora dos planos e não entra de forma alguma, tá? E o Vitor, ele deu uma entrevista ao Charla Podcast, né? E do Bruno Cantarelli e tudo mais, uma entrevista bem legal do Vitor. E eu trouxe aqui alguns cortes aqui pra gente discutir. Ele falou sobre o Brian Palacios, falou sobre o Fabinho e falou também sobre o fim dos investimentos na janela de transferências. Isso tudo no oferecimento da Limpa Nome SA. Se você precisa de retirar o seu nome dos serviços de proteção a crédito, tá com o nome sujo, precisa de voltar a aumentar o seu score, ou então tá precisando de voltar a ter crédito na praça, procure a Limpa Nome SA. A Limpa Nome SA tem mais de 30 anos aí para poder, mais de 30 anos no mercado, né, para poder te atender através de uma lei, tá? Então é tudo legalizado, tudo dentro da lei. Tira seu nome do SPC, do Serasa, tem uma nova chance com a Limpa Nome SA. Só chamar no telefone que aparece aí pra você ou escanear o QR Code. Bora lá então ver o que ele falou sobre o Palacios. O Vitor cravou sobre Brian Palacios no Galo. Isso tem uma situação envolvendo o jogador do Atlético com o Vasco, não tem? Não tem mais. Do Vasco não tem mais. Não tem mais. A gente já encerrou a operação porque com a saída do Alisson, né, pro Shakhtar, né, o Palacios acaba sendo Brian Palacios, perdão. O jogador que vai suprir essa saída. Então ele poderia ir por Vasco em outro momento, né? Tinha uma conversa, mas que não evoluiu justamente por essa situação e por entender que é um jogador que é um ativo pro clube e vai ter minutagem também. Bom, uma opinião sobre isso aqui então indica talvez que o Atlético não vai buscar mais um ponta, né? A gente esperava aí que talvez o Palácio entrasse na negociação e tudo mais, mas virou outro ponta ali. Acho que o Atlético não deve buscar mais nenhum ponta pela questão ali do Alisson teoricamente ser substituído pelo Palácio, né? Acho que é isso que o Vitor tá querendo dizer. E ele falou também sobre o Fabinho do América, né? Jogador aí de 25 anos, um jogador que, assim, na minha opinião, não desperta tanto assim o meu olhar, né? Não achei um jogador tão assim, fez um campeonato bom pelo América, mas eu acho que não é o suficiente para ser jogador do Atlético. Posso estar errado daqui a um tempo, faz parte, mas não é um jogador que brilha os meus olhos, não. E o Fabinho, ele é um jogador também que joga nessa posição e talvez ele seria aí o substituto do Alisson, mas eu acho o Alisson mais jogador. E eu vou colocar também para você o que o Vitor falou sobre o Fabinho do América. Do Fabinho do América Mineiro. Alguém me falou disso? Não é Fabinho? É um jogador que tem qualidades, é um jogador que fez um grande campeonato mineiro, um jogador excelente que vem de uma escola de formação muito boa, né? Mas assim, eu em época de janelas de transferência, eu não falo de nomes de forma isolada, porque eu só falo quando há algo oficial, né? Até para não gerar expectativa, especulação, senão perco muito tempo respondendo sobre especulação. E o tempo que a gente tem é justamente para buscar o que é melhor para o clube, né? Então, temos aí uma janela de exceção agora até dia 10 ou 11 de abril, né? Estamos buscando, estamos prospectando possibilidades, né? Não vamos fazer grandes investimentos, porque isso já foi feito agora em janeiro. E já buscamos, por exemplo, o João Marcelo, que foi destaque do Guarani no campeonato. Atenção aos detalhes, às nuances. O Vitor cravando que eles não vão fazer grandes investimentos, tá? Então, fim dos investimentos aí nessa janela, principalmente dos investimentos que envolvem mais aquisição de direitos federativos, envolvem mais grana. Por isso que aquela questão do Pochettino que eu trouxe anteriormente, ela começa a fazer mais sentido, porque talvez ela não envolveria grana do lado do Atlético. Fortaleza não quer fazer dificuldade para liberar o Pochettino, e o Atlético gostaria de manter o Davidson, mas caso entre uma situação do Pochettino, pode facilitar essa liberação. Então, provavelmente, o Fortaleza assumiria essa dívida do Galo com o Cuiabá, né? Tá quase em 5 milhões de reais,
e o Pochettino viria sem custos para o Atlético. Então o Vitor falando que o Galo não vai fazer mais grandes investimentos na janela. Prato Paulista é um jogador com muita projeção. Então são perfis assim que a gente busca, né? E tem o João Marcelo, como oportunidade de você poder captar um ativo ou pontualmente, como foi o caso do Vitor Hugo, do Caio Paulista, de você também elevar o nível. Então assim, não deve ter grandes investimentos mais, tá? Eu acredito ainda que o Atlético deve ter mais umas 2 saídas. Não vou cravar quem são, mas eu acredito que mais 2 saídas, talvez até 3. E acredito que deva ter aí mais umas 2 chegadas também. Acho que deve sair 2 e entrar 2. No próximo café eu vou fazer uma análise desse elenco, principalmente a remontagem desse elenco, né, pra gente ver aqui o que o Atlético de fato fez nessa janela, né? E eu acho que é importante a gente analisar isso. Aliás, vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso agora que vai ficar bom. Vou tirar um pouquinho essa tarja aqui. Beleza. Vamos lá então. Vamos lá. Periodicamente a gente gosta de fazer essa análise aqui no Bica Galo, porque tem mudado muita coisa no Atlético e tudo mais, então acho que é legal a gente ir pro elenco aqui e mostrar um pouco sobre essa análise do elenco, tá? Análise do elenco do Galo. Deixa eu colocar aqui, ó. O Galo fez uma remontagem, né, pessoal? O Galo fez uma verdadeira remontagem, né, nessa janela, né? Nesse ano de 2025. Saíram vários jogadores e chegaram outros vários jogadores, né? E nesse momento a gente tem uma situação aí principalmente de jogadores que mudaram as características do time, né? Jogadores que mudaram as características de jogo, mudaram o perfil físico do time, o perfil tático do time. Então o Atlético, ele fez uma remontagem de elenco, né? Fez uma reformulação de elenco, e eu acho que essa reformulação de elenco, ela foi até interessante. E vamos fazer uma análise aqui então, ó. No gol aqui a gente teve a saída do Matheus Mendes, né? Então aqui não tem muito o que a gente falar. Só para desmentir uma outra coisa aqui, surgiu um boato ontem, não sei da onde, mas mandaram aí para mim perguntando se tinha procedência, sobre o Atlético ter interesse no goleiro Lucas Arcanjo do Vitória. Esquece esse nome, gente. O Atlético tem 4 grandes goleiros para mais. O Pedro Cobra nem tá aqui, gigante goleiro. Baita goleiro das categorias de base, nosso goleiro do Sub-20, então não tem essa situação, tá? Então o Galo tem 4 grandes goleiros com Everson, Delfim de reserva, tem o Robert, ainda tem o Átila. Zagueiros aqui, Lianco, zagueiraço, Júnior Alonso fez uma partida muito boa, inclusive com a camisa da Seleção Paraguai, jogando mais como lateral. O Vitor Hugo, que chegou para a zaga, vai compor ali o lado esquerdo, tenho que esperar para ver aqui, critiquei a vinda, mas apoio agora que vestiu a camisa, sempre. O Rabelo, o Ivan Roman e o Rômulo. Então nós temos 6 zagueiros aqui. Saiu o Maurício Lemos, né, que era ali um zagueiro pouco utilizado, e saiu o Bruno Fux. Chegou o Vitor Hugo e chegou o Ivan Roman, né? Então são jogadores aqui que a gente não viu em campo ainda, então não dá para analisar. O Batalha não vou colocar aqui, porque o Batalha ele era volante, ele jogava como zagueiro, mas ele era volante, tá? Então aqui eu acho que é difícil a gente analisar, porque os 2 que chegaram não jogaram ainda, tá? Mas de fato a gente tem uma defesa forte, acho que é inegável isso. E alguém aqui deve sair, talvez o Rômulo, talvez o Rabelo, né? Acho que alguém deve sair. Para os laterais, upgrade. Natanael, grande contratação. Saravia, jogador importante de grupo, versátil. Guilherme Arana, não preciso nem de falar, jogador da seleção. Rubens está como lateral aqui, mas o Siga colocou que o Atlético deveria ter 5 laterais ao invés de 4. Por uma estratégia de como o modelo de jogo deve ser, precisa de ter 5 laterais e 3 deles têm que ser esquerdos. Olha que interessante isso, cara. Esse tipo de análise, isso aí não tá dentro da caixa, entendeu? Isso é diferente o que o Siga faz. Né? É um trabalho que outros clubes não fazem. Uma análise para você entender que você precisa ter 3 laterais esquerdos no clube, sabe? Isso é muito legal. Então, assim, palmas realmente pro trabalho do Rodrigo Weber lá no Siga com toda a sua equipe, né? Então tem o Rubens, que tá aqui como lateral, mas
tá jogando como meia, e tem o Caio, né? O Caio, ele chegou, o Caio, que é o antigo Caio Paulista, né? Ele quer ser chamado de Caio agora. O Caio, ele chegou e é um jogador assim, cara, muito versátil. Ele é o reserva do Arana, mas ele joga de meia direita, de meia esquerda, joga na ponta direita, puxando pra dentro. Jogador de muita força física, muita intensidade. Então, assim, um ganho muito grande para o Atlético nas laterais. Aqui, para mim, upgrade, tá? No lado aqui de laterais. Nos meio-campistas, né? Tem ainda o Vero, Scarpa, o Bernard, o Igor Gomes, o Menino, o Patrick Silva, que agora é só Patrick, e o Alan Franco, né? Aí saem aqui, por exemplo, o Batalha, né? Saiu o Matias Zaratio e tudo mais. Eu acho que falta ainda um jogador aqui, né? Para chegar ali para disputar com o Scarpa, né? Para eventualmente trocar de posição com o Scarpa, um armador assim mais clássico. Acho que o Igor Gomes é um jogador que entrega, mas não entrega tanto assim. O Bernardo, eu preciso de ver ele jogar ainda muito mais do que eu vejo. Então, assim, o Bernardo eu não coloco nessa prateleira ainda, né? E o Fausto Vera me parece um jogador fora dos planos. Então, o meio-campo do Galo tá faltando algumas peças ainda. Talvez um primeiro volante e um meio armador. E por fim, né, o ataque tem o Hulk, o Deivinho, o João Marcelo, doido para ver ele estrear também. Coelho deu certo. O Brian Palacios vai ter mais minutos, acredito que vai bem também. Rony já começou muito bem a temporada. O Júnior Santos, o próprio Vitor falou que ele chegou depois de todo mundo, então com o físico um pouquinho abaixo, então vai voltar voando, com certeza, e tá para voltar já nessa primeira rodada do Brasileiro. E o Caio Maia e o Cadu estão lesionados, o Luiz Felipe deve ser negociado. Então, assim, se você for fazer um equilíbrio do elenco aqui, o Galo tem um elenco equilibrado e, na minha opinião, melhor até do que 2025. Mas a sua opinião você deixa aí embaixo pra gente. Muito obrigado pela sua audiência. Esse foi o nosso Café com Jeves dessa sexta. Hoje, à noite, tem um jogo rápido com o Lucas Bretas. Inclusive, aproveite para consumir aqui, para assistir o jogo rápido de ontem. Estava muito bom, com muitas informações sobre o Galo, beleza? Um grande abraço para você. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Eu fico por aqui. Eu sou o Marcos Jeves e eu fui.